Mestre Jedi Mace Windu era o segundo em comando no Alto Conselho Jedi, a mão direita do Mestre Yoda e o segundo na fila para se tornar o grão-mestre da Ordem. Apesar desse alto status na Ordem Jedi e habilidades com o sabre de luz e com a força incrivelmente impressionantes, apesar disso, quando ele foi mano a mano com o último Lord Sith em existência e o Lord Sith mais poderoso que já existiu, Darth Sidious, infelizmente Mace Windu não aguentou. Foi uma situação muito Obi-Wan e Darth Maul. Darth Maul ganhou o duelo, mas o Obi-Wan ganhou a guerra. Mace Windu ganhou o duelo, mas no final, graças ao escolhido Anakin Skywalker, infelizmente, o Mace Windu perdeu a guerra. Resultado disso foi um braço cortado, eletrocutado e lançado de cima de um prédio altíssimo. A morte do Mace Windu foi tão impressionante quanto eram suas habilidades com o sabre de luz, mas ainda assim a gente tem aquela grande questão, uma questão que inclusive, gente, eu sou perguntado aqui com frequência, tá? Por que o Darth Sidious, o Imperador Palpatine, por que ele não foi atrás do corpo do Mace Windu? Por que ele não procurou ele depois que ele foi derrotado? O importante da gente lembrar aqui é que não é só porque a gente não viu isso na tela que não significa que não aconteceu, mas ainda assim a gente tem duas possíveis situações aqui. Vamos lá, em primeiro, o Mace Windu caiu daquela altura imensa lá, caiu no chão e morreu. Ou em número 2, o Mace Windu usando a força, de alguma forma ele conseguiu se levitar ou talvez se agarrar a alguma coisa e no final ele sobreviveu. Começando com a primeira então, os edifícios de Star Wars, gente, são imensos. Agora, se você sabe um pouquinho de física, olhando a altura aqui como a gente tá vendo, se o Mace Windu realmente caiu dessa altura, de alguma forma foi nocauteado ou até mesmo morreu pelos relâmpagos, e ele caiu lá embaixo e bateu no chão dessa altura, gente, o Mace Windu ele virou basicamente uma poeira de sangue. O que isso significa na prática é que se o Mace Windu realmente caiu dessa altura e bateu lá embaixo, não teria basicamente nada pro Palpatine procurar. O que ia acontecer basicamente é que os clones iam chegar lá na área lá embaixo, onde o Mace Windu bateu, eles iam fechar o local temporariamente, os droids de limpeza de Coruscant iam chegar, fazer a limpeza, recolher o corpo e os pedaços, limpar o chão de sangue e vida que segue. Acabou aí. Agora, a segunda hipótese é muito mais interessante. Se o Mace Windu tiver de alguma forma usado a força ou algo assim, e talvez ele se levitou ou se agarrou a alguma coisa e conseguiu sobreviver, agora essa é uma situação muito mais crítica pro Palpatine. A evidência principal que o Palpatine usou no Senado para culpar os Jedi do crime, né, de traição, foram as gravações alteradas do seu escritório. Palpatine basicamente forjou todo o áudio e usou isso como evidência no Senado. Agora, se o Mace Windu estivesse vivo, Mace Windu poderia muito bem contestar esse áudio. O Mace Windu era uma pessoa muito mais ativa politicamente que o Mestre Yoda era. Então, o Mace Windu vivo, que pode de alguma forma falar alguma coisa, ou utilizar as suas antigas alianças para talvez tentar impedir a ascensão do Império, ou contestar até mesmo a luta que aconteceu no Senado, seria algo extremamente perigoso para o Palpatine. O que isso significa na prática é que se o Mace Windu sobreviveu de alguma forma, toda a investigação que o Palpatine faria atrás do Mace Windu seria algo incrivelmente sigiloso, seria total segredo. Contrário do Mestre Yoda, que era uma pessoa muito mais pacífica que o Mace Windu, o Mestre Yoda, por exemplo, Palpatine em nenhum momento se interessou de ir atrás do velhinho. Ele sabia que o velhinho era inocente, queria se esconder até a sua morte. Agora o Mace Windu, a sobrevivência de um Mace Windu era algo muito mais sensível. É exatamente por isso que eu acho que o Mace Windu não sobreviveu. A sobrevivência do Mace Windu seria uma ameaça imensa para o Império do Palpatine. Como eu já falei várias vezes, o amor número 1 do Mace Windu era a República. Se o Mace Windu visse a República cair como ela caiu, a sua primeira ação sem dúvida seria se juntar a algum tipo de força para se rebelar contra o Império. Mace Windu amava a República mais que qualquer outra coisa e ele era jovem, muito mais jovem que o Mestre Yoda e muito mais cheio de vigor e energia. Gente, ele sem dúvida se juntaria à Aliança Rebelde e lutaria até o fim. Mas deixa aí nos comentários, qual dos dois casos você acha mais possível? Você acha que o Mace Windu realmente morreu, virou uma poeira de sangue, sumiu? Ou ele de alguma forma sobreviveu e teve uma busca atrás dele super sigilosa? E se você gostou do vídeo, não deixe seus oponentes escapar, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.